Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aí mais um vídeo aí para o canal, tá? Dessa vez para falar um pouquinho sobre tipos de mentalidades, né, que lidam com dinheiro, tá? Essa informação eu até peguei de uma aula do curso do Thiago Nigro, né, do canal Primo Rico, e achei muito interessante, tá? E vou repassar aqui para vocês com uma didática um pouquinho diferente, tá bom? Mas os créditos todos do Thiago Nigro. Bom, aqui eu tenho uma situação, num cenário que nós vamos lidar com dinheiro. E aí nós vamos ver estatísticas e tipos de pessoas com mentalidades diferentes, cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. As estatísticas dizem que 70% não faz investimento. Ou seja, a cada 10 pessoas, 3 pessoas investem. E o restante, essa maioria, acaba não investindo e acaba não conseguindo a tão sonhada liberdade financeira. Tá? Se você se identifica com esse 70% e você tem vontade de mudar de lado, né, fica no vídeo que vai ter dicas aqui muito interessantes e vai virar aquela chave na sua cabeça e vai te projetar para fazer algo bem maior, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver em que tipo de perfil que você se encaixa. Eu peguei aqui 3 tipos de pessoas, né, com mentalidades diferentes, situação financeira também. O primeiro da esquerda é um cidadão que ganha pouco, tá? Ele tem a sua renda, ele tem suas despesas fixas, né? E ele é classificado como pobre financeiramente, tá bom? O segundo, o cidadão do meio, é um cara que ganha bem, ele tem um bom salário, ele também tem a sua renda é um bom salário, ele também tem despesas, né? E ele é considerado um classe média, tá bom? E o terceiro é o rico, tá? O rico tem um bom salário, tá? Também tem despesas, mas o rico é o cara que sabe fazer o dinheiro trabalhar para ele. Então nós temos 3 situações. Qual delas você se encaixa? Bom, vamos começar aqui pela primeira, tá bom? O que nós chamamos de pobre financeiramente. Bom, eu vou usar como exemplo um salário de R$ 2.500, tá? É um salário considerado aí alto, né? Acho que tem muitos brasileiros aí que não conseguem ter essa renda, mas independente do valor, vamos para a didática, tá bom? Apliquem essa regra para qualquer valor de salário que vai dar certo da mesma maneira. Bom, esse cidadão, ele ganha R$ 2.500 de salário, essa é a renda dele. Ele não faz nem ideia do que são ativos e passivos, mas ele sabe que ele tem despesas, né? Então ele paga aluguel, o aluguel já representa mais da metade do salário dele, R$ 1.500 de aluguel ele paga. Ele tem água, luz, internet, alimentação e lazer, tá? Lazer eu considero algumas coisas assim como academia, né? Algumas despesas fixas, né? Que a pessoa ela não consegue ficar sem. Então tem que ter um pouquinho pro lazer também, a gente não pode só trabalhar. Mas mesmo assim, esse cara vive numa saia justa, né? Porque quando tira do salário dele aluguel, água, luz, internet, alimentação e lazer, ele tem uma sobra de apenas R$ 100. Ou seja, ele gasta quase todo o salário dele em despesa fixa, tá? E esses R$ 100 que sobra, achando que é muito pouco, porque ele não tem aquela mentalidade ainda de investir, ele acaba gastando com uma outra coisa. E acaba gastando todo o salário dele. Então esse cara, neste momento, ele está no que nós chamamos aí de corrida dos ratos. Vocês lembram desse termo? Corrida dos ratos, né? Quem não viu, dá uma olhadinha, eu tenho vídeos aqui no canal que ensina a sair desse ciclo, né? Na verdade, corrida dos ratos é um ciclo vicioso, onde o cidadão ele precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar contas. Só que essas contas consomem todo o dinheiro dele, então ele fica sem dinheiro no final do mês. O dinheiro acaba junto com o mês, né? Começa o mês seguinte, ele tem que trabalhar, esperar ganhar mais um novo salário e paga de novo as contas que consome todo o dinheiro dele, deixando ele sem nada. Então esse ciclo vicioso, ele pode ficar aí 10, 20, 30 anos e esse cidadão vai ser sempre pobre. Ele não vai conseguir acumular nenhum tipo de riqueza e não vai ter nenhum patrimônio. E é esse tipo de cidadão que precisa mudar de vida, tá? Nós temos que, na hora de virar a chave, virar para outro comportamento. Inclusive aqui no canal tem vídeo falando sobre como começar a fazer a reserva de emergência e a sair da corrida dos ratos. Quem não assistiu, procura aí no canal que vocês vão gostar, bem bacana também, tá bom? Bom, vamos agora para o outro cidadão, para o segundo exemplo, né? Nesse exemplo, eu tenho classe média. Classe média é um cara que ganha muito bem, ele tem um salário aí de R$ 25.000, o padrão de vida dele é muito bom também, acaba tendo despesas fixas bem mais altas,
despesas dele seriam 10 mil reais, mas ele tem uma coisa boa, tem uma sobra, porque a despesa fixa dele não chega nem a ser metade do salário. Isso é excelente, né? Esse cara, ele sim tem condições de adquirir ativos, né, e fazer esse salário dele aumentar, né? Só que para isso ele precisa ter uma noção bem clara do que são ativos e passivos. Então vamos lá, ativos. Ativos, tudo que te traz renda. Então se você tem a sua empresa é um ativo, invista no seu ativo. Você tem o seu comércio, é a mesma coisa. Quem tem ações ou fundos imobiliários também geram ativos, geram dividendos, ou imóveis desde que estejam alugados, tá bom? O seu imóvel que você mora não é um ativo. Tá? Ativo é o que te gera renda. Então, se você tem um imóvel e ele está alugado, ele está sendo ativo nesse momento, ok? Nesse caso, vamos ver os passivos. Passivos é tudo que te traz despesa, tá? É tudo que aumenta a sua despesa. É o contrário do ativo. Só que esse cidadão considerado classe média, na maioria das vezes, ele não sabe a diferença exata de ativos e passivos. Ele aprendeu, né, desde criança com os pais dele, que um homem, para ter riqueza, precisa ter bens. E aí o que ele faz? Ele passa a comprar passivos pensando que são ativos, né? Carros, motos, lancha, iPhones, equipamentos caros, tudo isso são passivos, tá? Tudo isso vai te tirar dinheiro e vai aumentar a sua despesa. Então se você tem lá 2, 3, 4 carros, você tem passivos que vão aumentar a sua despesa fixa. E é isso que acontece, tá? Quando você passa a adquirir esses passivos achando que são ativos, eles vão te gerar uma nova classe de despesa, que são as despesas variáveis, tá? Porque o carro, por exemplo, o carro ele paga IPVA, o carro ele quebra, ele precisa de manutenção do mecânico, né? O carro ele gera multas, vocês vão ter que pagar multas. Quando você tem um carro desses mais novos também, você quer deixar ele bonito, você vai estar levando ele para o lava rápido, você vai comprar produtos, ou seja, esses passivos que ele achou que eram ativos, né, traz as despesas variáveis para ele. Essas despesas variáveis vão se juntar com as despesas fixas, porque elas vão ser todos os meses, e aí o total de gastos desse cidadão vai aumentar. Então nesse caso, ó, ele passou a ter, ele tinha 10 mil de despesa fixa, agora ele tem 15 mil, porque as de variáveis e as fixas se tornaram 25 mil. Conclusão, o que acontece com esse cidadão aqui de classe média? Ele cai também na tão temida corrida dos ratos. Ele passa a ficar nesse ciclo vicioso. E o que acontece com o salário dele? O salário dele, ele se iguala com os gastos, né? Então esse cara ele não vai mais ter produtividade. E a produtividade que ele tem hoje financeira também vai caindo ao longo do tempo. Vai chegar um momento ali que ele tem 50, 60 anos, né, onde ele vai deixando de ser criativo, ele vai gastando mais energia, vai ficando mais cansado. E aí o que acontece? Vai chegar um momento que o salário dele vai cair. E aqueles passivos que ele achava que eram ativos, né, vão começar a se desvalorizar. Eles continuam dando gastos, mas se desvalorizando. Ou seja, o patrimônio dele está indo lá embaixo. Então esse cara também ele está trabalhando errado. Esse cara ele acabou sendo um escravo do dinheiro, porque ele aprendeu que ele tem que deter o dinheiro ali com ele. Ele tem que ter esses ativos para mostrar para as pessoas que tem. E a partir do momento que o dinheiro mostra que você precisa segurar ele ali com você se torna escravo desse dinheiro. E não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês coloquem o dinheiro para trabalhar para vocês. Mostrem quem manda. Quem manda no dinheiro é vocês e não ao contrário, tá bom? Então, quando se fala em guardar dinheiro, em juntar dinheiro de maneira positiva, é investir. Tá? O dinheiro precisa ser investido, tá? Porque o dinheiro investido ele gera mais dinheiro, e é esse dinheiro que gera mais é que vai melhorando aí o seu padrão de vida, tá bom? Então vamos aí para o terceiro cara, pro terceiro cidadão, né? Mais correto. Bom, o terceiro é o que nós chamamos de rico, né? Ele sabe administrar o dinheiro dele, ele coloca o dinheiro para trabalhar, tá? Ele lê o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu indico aí para vocês fazerem essa leitura, quem está começando agora, tá? Esse cara ele tem um alto salário, ele também tem despesas fixas, tá?
tá? E ele também compra ativos e passivos. Só que o rico, ele compra muito mais ativos do que passivos, tá? Vamos ver como que o rico trabalha. O rico, ele tem lá o seu salário e aí ele paga as despesas dele, que é muito menor do que o salário dele. E nisso ele compra ativos também. Ele compra ações e compra fundos imobiliários. Essas ações e esses fundos imobiliários, eles vão gerar dividendos. Esses dividendos são rendas também, né? Isso vai se somar com aquele salário dele que já é alto. Então ele vai repetindo isso mês a mês, tá? Todos os meses ele vai usar o salário dele, né, para pagar as despesas, mas ele também está colocando o dinheiro para trabalhar, comprando ativos. E esses ativos estão gerando dividendos que está indo para o salário dele. Então o que acontece com o salário dele? Ele está aumentando, mês a mês ele vai aumentando. Cada mês que passa, o salário vai ficando maior. Vai chegar um momento que o salário dele não é mais usado, não será mais utilizado para pagar as despesas fixas. Apenas os dividendos vindo dos investimentos que ele está comprando, dos ativos que ele está comprando, já consegue pagar as despesas fixas e já consegue também ser reinvestido. Então esse cara, ele atingiu a tão sonhada liberdade financeira. Ele já tem a renda passiva. Isso é renda passiva. Renda passiva é aquela grana que cai todo mês na sua conta sem a necessidade de esforço físico, sem você precisar fazer alguma coisa, né, para isso acontecer. Basta fazer os investimentos. Então a dica que eu deixo aqui para vocês nesse vídeo é que comece, tá? Não importa quanto que você ganha, não importa quanto que você tem que realizar uma mudança de comportamento, tá? Se for necessário, diminua o padrão de vida, corte alguns gastos. Todo mundo tem gastos que podem ser cortados, né? Corte alguns desses gastos, tá? E comece. Mas comece hoje, tá bom? É isso aí, pessoal. Se esse vídeo foi bom para você, deixa um like, isso aí vai me ajudar bastante também, tá bom? Compartilha com algum amigo aí e vamos junto aí nessa empreitada aí de reeducação financeira, que nós vamos chegar muito longe. Vamos decolar, vamos chegar lá na frente, tá bom? Até mais, muito obrigado aí por você que assistiu até aqui e tamo junto.